As nossas perspectivas futuras são terríveis. Tempos sombrios, apocalípticos mesmo. Eu vou explicar para você por que já já. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveita que você está chegando agora, já se inscreve no canal para dar aquela forcinha pra gente, tá? Deixa um like, que você deixa pro final, já sei que você acaba esquecendo. Então, deixa um like e já se inscreve, vai ser muito importante, tá bom? Todo começo de vídeo eu falo para você, vamos encher a caixa do Rodrigo Maia. Por favor, subam essa hashtag, vai lá no Twitter e escreve hashtag impeachment já, aceita Rodrigo Maia. Isso vai estar aqui em todo o começo de vídeo meu, porque eu já falei, Rodrigo Maia tem mais de 20 processos de impeachment na frente dele, ele precisa aceitar um, os pedidos estão lá, e ele é o único que pode salvar a gente desse maluco que tá aí. Então começa a subir essa hashtag, manda mensagem para lá, o homem a ser atacado não é Bolsonaro, é Rodrigo Maia, ele que tá com os pedidos de impeachment na mão, ele que pode aceitar. Valeu? Se você quiser ajudar esse canal, o apoia-se está aqui em cima, tá bom? Você dá o valor que você quiser. Deixa eu explicar com calma uma coisa importante para você. Nós somos hoje, talvez, um dos povos mais odiados do mundo. O mais, com certeza não, mas um dos mais, estamos caminhando para ser. Eu vou contar uma história para vocês, pessoal minha. Olha só. Primeira vez que eu saí do país foi em 1999. Eu fui para o Canadá para estudar inglês, fui fazer um curso de conversação lá. E esse voo que eu comprei para São Paulo, Toronto, ele tinha conexão em Nova York. Então eu poderia ficar em Nova York se eu quisesse, de graça. Quer dizer, eu estava saindo do país pela primeira vez, eu ia estudar no Canadá e podia conhecer os Estados Unidos de graça. Claro que eu fiquei em Nova York. Esquema de pobre, fiquei num albergue e tal, e no albergue você conhece muita gente. Eu conheci duas meninas, que são minhas amigas até hoje, são de Barcelona, e foi engraçado porque a gente se apresentou. Ah, prazer, é Patrícia Marta, de Barcelona. Eu falei, sou Roberto, do Brasil. Primeira pergunta, vocês ainda estão cortando as árvores lá? Isso foi em 1999. Então, assim, a gente tem que quebrar um pouco essa ideia de que parece que todo mundo acordou para a Amazônia agora. Nós acordamos para a Amazônia agora. Tá aqui no nosso quintal e a gente faz de conta que não tá vendo. Os madeireiros, os mineradores invadindo terra indígena, matando o povo, tomando terra dos outros. Mas o mundo está vendo há muito tempo. A morte do Chico Mendes teve repercussão internacional, muito mais do que aqui. O assassinato daquela missionária americana Dorothy Stang também repercutiu muito. O mundo acompanha. O mundo não está vendo isso agora não, tá? Então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês tenham na mente. O mundo já está ligado nesse assunto há muito tempo. Segundo, olha só. Você lembra que quando o Bolsonaro assumiu, toda hora aparecia na televisão aquele negócio que assim, a situação na Venezuela é caótica, crise humanitária. Aí o Bolsonaro tentou mandar 2 caminhonetes lá de suprimento e foi atacado. O Maduro falou que não ia aceitar e nós vamos ter que invadir. Você lembra desse papo de vamos invadir Venezuela? No dia seguinte pousaram lá avião russo e avião chinês. Parou essa história, você reparou que não se fala mais? Parece que o problema lá resolveu. Porque não aparece mais crise humanitária na televisão, não se fala mais de que eles estão invadindo o Brasil. Esse assunto morreu de uma hora para outra. O que eu quero que vocês entendam? Se os russos e os chineses pousaram avião lá, no começo do mandato do Bolsonaro, há muito tempo eles já sabem quem o Bolsonaro é. Há muito tempo eles estão acompanhando o que ele quer fazer aqui. E a Europa há muito tempo está acompanhando essa questão da Amazônia. Não é de hoje que eles estão vendo essas queimadas, que eles estão revoltados. Eles acompanham há muito tempo. Então o Brasil é olhado com muita desconfiança, sim. O Brasil não é um país que todo mundo gosta, que todo mundo quer ver. Já foi. Nós perdemos a boa imagem que nós tínhamos. Antigamente você falava, sou brasileiro, abria um sorriso no rosto das pessoas, entendeu? As pessoas olhavam, nossa, que país lindo, como que é lá? Quero ir lá conhecer um dia. Hoje em dia as pessoas não têm mais esse olhar. Pelo contrário até, hein? Vou até dizer, brasileiro normalmente tem fama de ou preguiçoso ou de ladrão. E as mulheres têm fama de prostituta. Esse é o estereótipo de brasileiro no exterior. O rola-rola do Neymar só agrava essas coisas, só podia ser brasileiro. Não é profissional, não é sério. E quando vem uma crise ambiental dessa,
Todo mundo sabe quem é o Brasil e todo mundo sabe do que a gente é capaz. Então, esse acordo com a União Europeia, que tem cláusulas democráticas, que tem cláusulas ambientais, por que ele foi assinado? Para e pensa, por que eles assinaram esse acordo com o Brasil? Sabendo disso tudo. Porque esse acordo é muito bom para eles. É tão bom que mesmo sabendo disso tudo eles assinaram. Porque olha só, um acordo de livre comércio é para ser bom para os dois lados, né? Só que o Brasil tem o que para oferecer? Tem a oferecer o agronegócio, que realmente é o que a gente tem de melhor, é o top que a gente tem para oferecer, mas só. Imagina um livre comércio entre Brasil e Europa e os carros da Alemanha entrando aqui baratinhos, hein? Em vez de você comprar um Ford Fusion caro brasileiro aqui, você poder comprar um Audi baratinho, hein? Em vez de ter que pagar tarifa de importação para importar um Porsche ou um carro mais normal, né? Não vamos falar de Porsche, mas vamos falar, por exemplo, de um Volks. Em vez de comprar um Volks aqui, comprar um Volks alemão, sem taxa de importação. Você já pensou? Isso acaba com o que tem de indústria no Brasil. Nós não temos indústria para oferecer, mas nós temos 200 milhões de consumidores ávidos por produtos de qualidade barato. Então esse acordo é tão bom para eles que eles estavam fechando o olho para isso tudo. E o Macron já disse que o Bolsonaro mentiu para ele. O Bolsonaro já se desfez do chanceler que veio aqui para conversar com ele. Mesmo assim, a Angela Merkel está falando, não podemos ficar contra o Bolsonaro, vamos ligar para ele. Porque o acordo é muito bom para eles. Você está entendendo? Nós estamos entrando nessa. Por que você acha que esse acordo levou 20 anos para ser assinado? Pensa bem, isso está rolando há 20 anos. Por que nunca era assinado? Porque não tinha um acordo. Não se chegava num ponto que fosse bom para os dois. Por isso que ele ainda não tinha sido assinado. Foi assinado por um maluco que não sabe negociar, que entregou o Brasil para a Europa também. E aí, olha o que acontece. Ele assina um acordo que é tão vantajoso para a Europa que o Trump pega o telefone dele e fala: rapaz, nós não somos parceiro? Por que você está dando tantas prerrogativas com a Europa? Aí ele não sabe o que fazer, vai vendo os bastidores. Ele não sabe o que fazer com essa situação, porque ele se comprometeu lá, mas ele tem o rabo preso aqui. Ele falou: eu não vou desistir desse acordo, porque eu vim comemorando que eu assinei. Eu vou fazer eles desistiram. Aí ele começou a atacar, todo mundo saiu atacando o Macron, o Eduardo Bolsonaro postou um vídeo chamando ele de idiota. Eu tenho tudo aqui, eu já falei em outros vídeos para vocês devem estar lembrados, né? E para grande azar dele, que não foi ele que articulou, mas são madeireiros e fazendeiros que estão sabendo que ele vai liberar tudo, combinaram por WhatsApp dia de agosto ser o dia do fogo. Eu não vou nem explicar direito o que foi o dia do fogo, porque o canal Meteoro Brasil fez um vídeo tão bom e tão curto, é um vídeo de 5 minutos, se não me engano. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir, chama o dia do fogo. O dia que eles combinaram de tacar fogo todos ao mesmo tempo para pressionar o governo, falar assim, nós estamos prontos para invadir aqui, você não disse que ia deixar? Libera logo aqui que nós estamos prontos para invadir. E tacaram fogo deliberadamente, conversas por WhatsApp, tudo documentado já, tá? Então o Bolsonaro deu azar que enquanto ele estava atacando a Europa, explodiu isso daí. Porque enquanto ele destrói a educação, é problema nosso. Enquanto ele destrói, por exemplo, os cientistas, as universidades, isso é problema nosso. Quando ele ataca a Amazônia, isso é um problema mundial. Porque, gente, é verdade que a Europa destruiu quase tudo que tinha lá. Isso é verdade, porque o ser humano se desenvolveu à base de destruir mesmo o planeta. Nessa tentativa de evolução, nós fomos destruindo o que estava na nossa frente. Mas isso não é de desculpa para falar vocês erraram aí, então nós vamos errar aqui também, porque já se sabe que foi um erro. A Europa hoje ela mais refloresta do que destrói. A Europa está aumentando a área de florestas lá. Eles sabem que eles cometeram um erro. E aí ele usa isso com esse argumento mais idiota do mundo, de falar vocês fizeram, eu também vou fazer. E a França, eu acho que isso vocês não sabem. A França tem um pedaço da Amazônia. Você sabe as 3 Guianas? Tinha 3 Guianas ali, né? Guiana inglesa, Guiana holandesa e Guiana francesa. A Guiana inglesa ficou independente, chama Guiana, simplesmente. Não chama mais Guiana inglesa, chama só Guiana. A Guiana holandesa ficou independente também, chama Suriname, hoje em dia. O Suriname é uma antiga colônia holandesa, até aqueles jogadores negros que tem na Holanda, né, como o Gullit, o Seedorf, eles são de origem surinamesa.
Ela era parte da Holanda, é independente. E a Guiana Francesa continua sendo parte do território francês. Não é uma colônia, é um estado francês. É como se fosse assim. Imagina que o Ceará fica na Europa. O Brasil tem 26 unidades da federação aqui e o Ceará que fica na Europa. É a mesma coisa. A Guiana Francesa é parte do território francês. Lá a moeda que corre é o euro. O salário mínimo da Guiana Francesa é o salário mínimo francês. O cidadão que nasce na Guiana Francesa é francês. Até a França, o país com que ela tem a maior fronteira, qualquer que seja o país, a maior fronteira com que ela tem é com o Brasil. A França está na Amazônia, um pedaço da França é da Amazônia. Então ela é parte envolvida. Não era para o Bolsonaro ter comprado essa briga, porque ela tem mais motivo que ninguém para ser contra ele. E eu já chamava o Bolsonaro de Bolsonaro antes dessas queimadas. Você lembra que eu tenho um vídeo aqui que chama Bolsonaro? Eu falava isso porque onde ele via um problema, ele ia lá e tacava mais gasolina. Ele não consegue apaziguar, ele não consegue abrandar crise nenhuma. Ele vai lá e ele piora. Por isso que eu já apelidei de Bolsonaro. Agora, por coincidência, tá? Todo mundo tá chamando ele de Bolsonaro aí. Mas eu já chamava. Aí agora, o que ele tá fazendo? Resolveu atacar a mulher do Macron. Vocês viram essa coisa mais grosseira? A esposa do Macron é 20 e poucos anos mais velha do que ele. É uma história de como qualquer casal que pode se envolver, que tem uma relação amorosa, não é da conta de ninguém, ela não é do governo francês, ela não tem nada a ver com isso. O cara faz uma grosseria dessa, ataca. Isso pega muito mal, porque países de primeiro mundo, ataque a uma pessoa por ela ser mulher, por ela ser gay, por ela ser o que ser que for, isso pega muito mal, sabe? A opinião pública está contra o Bolsonaro. Nós, brasileiros, estamos sendo cada vez mais mal vistos. E até é interessante você ver no pronunciamento dele esse panelaço que teve, que é o panelaço da classe média alta, que não está arrependida não de ter votado no Bolsonaro, viu? Não se iluda, esse pessoal não está arrependido não. Se tivesse eleição hoje, de novo, Haddad e Bolsonaro, votaria de novo no Bolsonaro e não votaria no Haddad. Mas é por quê? Porque do mesmo jeito que eu tive que ouvir 20 anos atrás, vocês ainda estão cortando as árvores, agora eles estão viajando por aí e estão sendo humilhados, estão passando vergonha por causa do Bolsonaro. Então por isso que eles estão contra o governo, porque eles estão se sentindo diminuídos. É o complexo de vira-lata. Eles gostavam de chegar e ver aquele sorriso. Ah, você é brasileiro, bem-vindo. E agora eles estão se sentindo humilhados. É por isso que teve esse panelaço. Mas aí, olha só, ou esse acordo que é péssimo para nós, para os europeus terem aceitado, é porque é muito, muito, muito bom para eles. Ou esse acordo vai vingar e nós vamos quebrar a hora que as economias europeias entrarem aqui vendendo tudo muito melhor do que a gente faz, mais barato, sem barreira alfandegária. Ou nós vamos quebrar por isso, ou nós vamos virar pária da sociedade. Nós vamos ser considerados que nem, por exemplo, lembra do Irã? Quando teve a Revolução Islâmica lá, entrou o regime dos ayatollahs, derrubaram a família do Shah Reza Pahlavi, viraram inimigo internacional. Os americanos tentando destruir o Irã. Depois foi a vez do Iraque, do Saddam Hussein. Depois foi o Afeganistão, do Talibã. Ou então a Síria ou a Líbia. Sempre tem um inimigo mundial. É bom ter um inimigo mundial. E esse país que é o inimigo mundial é massacrado. Nunca um país foi considerado inimigo mundial por crime ambiental, por causa de uma causa ambiental. Seria o exemplo perfeito. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Seria o exemplo para o mundo, para não se comportar como o Brasil, para não fazer o que o Brasil está fazendo. O Evo Morales alugou o maior avião do mundo para jogar água lá, porque o fogo está indo para a Bolívia, o fogo está indo para o Peru. Gente, a situação é tão séria que por isso que ele está se mexendo agora. Mas mesmo assim ele não consegue parar de tacar pedra no Macron. Ele está comprando uma briga com quem é muito maior do que ele. Porque se o Macron levar a Europa toda atrás dele a boicotar o Brasil, não vai ser simplesmente boicote financeiro. Se fosse, por exemplo, assim, não vamos comprar produtos brasileiros, não tem problema. Porque isso daí, de um jeito ou de outro, você consegue se virar até. Mas eles vão colocar o Brasil como inimigo mundial. Sanções realmente internacionais, diplomáticas. Tá para sair uma condenação na ONU, que é um processo que o Lula entrou lá
dizendo que ele é preso político, e eles já estão convencidos de que o Lula é um preso político, então o Brasil vai ser considerado um país não democrático. Todos esses acordos bilaterais possuem uma cláusula democrática, possuem cláusulas ambientais, nós estamos deixando de cumprir todas. Então daqui para frente, o nosso futuro é sombrio. Nós temos um acordo com a Europa que pode vingar, e ele só está acontecendo porque é muito bom para a Europa. Para ele estar assinando um acordo com o Bolsonaro é porque é muito vantajoso para eles. Ah, mas para o nosso agronegócio é bom. Não importa. O europeu é consciente, ele não vai consumir o nosso agronegócio, porque o Bolsonaro libera um agrotóxico por dia. Então eles não vão comer comida envenenada, eles não vão comprar a única coisa que a gente tem para vender e vão vender para 200 milhões de consumidores aqui produtos de excelente qualidade a um preço baixo. Vai quebrar, nós não vamos mais ter emprego. Ou vai vingar esse acordo, ou, pelo contrário, o acordo não vai vingar para vir um castigo pior ainda do que acordo. Nós só temos dois cenários possíveis e os dois são catastróficos, porque nós entramos numa briga onde a gente não devia ter entrado. Presidência da República não é lugar para estagiário, não é para quem tem uma vida política opaca, apagada, nunca fez nada e vai se meter onde não sabe, vai querer negociar sem saber negociar. Lembra que ele queria levar a embaixada brasileira para Jerusalém? Aí ele foi descobrir que os árabes eram os maiores compradores de frango do Brasil, teve que voltar atrás. Também meteu o pau na China, descobriu que a China era o maior parceiro comercial do Brasil, teve que voltar atrás. E ele não ofendeu a Argentina, disse que a Argentina vai ser governado por um bando de bandidos de esquerda. Eles vão assumir e não vão mais querer conversa com a gente também. Gente, a situação é muito séria, é muito grave. Por isso que eu falo, todo dia aqui vai estar a hashtag impeachment já aceita Rodrigo Maia. Subam essa hashtag. Os meios de imprensa não vão falar nada. Olha só, vocês estão vendo a Marina Silva falar alguma coisa da Amazônia? Ela é de lá. Você acha que ela não está falando? Ela está falando sim. A televisão que não mostra. O Ciro Gomes está atacando isso. A TV não mostra. E sabe por que não mostra? Porque desde que a internet virou o principal meio de divulgação, toda a verba publicitária que ia para a televisão, para o rádio, para os jornais, está indo para a internet. É mais barato e mais eficiente, porque o Google sabe quem você é. Como é que você me descobriu aqui? O Google não recomendou o meu canal Uma Hora para você? Exatamente, porque ele sabia que você ia gostar. Quando você paga a divulgação, ele já divulga para quem ele sabe que aquilo interessa e vende muito mais. Então, como toda a verba publicitária está vindo para a internet, na televisão só está ficando a verba estatal. Então eles estão dependendo do governo para sobreviver, para não fechar. Por isso que eles não atacam. Porque se o Bolsonaro fala não tem mais verba publicitária para você, os meios de imprensa não sobrevivem. Você está entendendo? Então nós temos que fazer a nossa parte, porque a mídia não vai divulgar. A Marina Silva está falando, você não vai ouvir. O Ciro Gomes está falando, você não vai ouvir, porque eles não têm interesse de combater um governo que é a única fonte de receita deles. Esse canal aqui, quando ele crescer, nós mesmos vamos começar a fazer combate ao governo. Ele precisa ter um tamanho maior. Mas nós temos que fazer as nossas próprias manifestações, os nossos próprios movimentos. Por isso tanta gente está vindo para a internet. Porque a gente não pode depender dos meios tradicionais de informação. O futuro é tenebroso. Nós estamos num ponto assim, nós vamos quebrar. Porque ou esse acordo vai vingar e ele vai ser péssimo para nós, que é só por isso que a Europa está aceitando, porque eles sabem quem é o Bolsonaro. Eles vão assinar esse acordo mesmo assim, porque o acordo é muito melhor para eles do que para nós. Ou então, o Macron, que está com sangue no olho, que está com a faca entre os dentes, que quer ver a morte do Bolsonaro, vai fazer o Brasil se transformar no inimigo mundial da vez, aquele que tem que sofrer todas as sanções. E aí, por exemplo, Cuba sofre um embargo americano desde os anos 60. Cuba, que é uma ilha minúscula, está de pé, fazendo tudo sozinha lá, sem poder comprar e vender nada para ninguém, desde os anos 60. Eu duvido que esse país aqui, ó, que fala tanto vá para Cuba, aguente o que Cuba está aguentando há tanto tempo. Em 15 minutos aqui está todo mundo pedindo água. Eles estão aguentando esse embargo desde os anos 60. Tá bom? Então, olha, de novo, subam essa hashtag impeachment já, aceita @Rodrigo Maia. Nós não podemos ficar olhando esse lunático, esse maluco, destruindo o que esse país tem em troco de nada. Ele está destruindo, ele não está conseguindo nem vender, ele está destruindo. Nós não vamos ter país para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Valeu, meu povo?
Força, subam essa hashtag. Se quiser ajudar, tem o Apoia-se aqui, fica à vontade. Valeu, um grande abraço para vocês todos e eu já fui!